Geralmente, quando nós abrimos uma história do livro, e há muitos livros e excelentes livros que tratam dessa história, no Brasil circulou por muito tempo uma edição, podemos chamar de uma edição de bolso, de um grande historiador chamado Albert Labarre, que fez uma história do livro, e o esquema interpretativo, ele respeitava uma ordem cronológica. Então, era o livro na Antiguidade, o livro na Alta Idade Média, ou a era que é caracterizada pelas bibliotecas religiosas, não é? Os manuscritos religiosos, o livro na Baixa Idade Média, quando nós vemos um processo já de maior difusão do livro, de uma laicização de seus conteúdos, depois o livro na época moderna, na era de Gutenberg, depois a Revolução do Livro, num processo simultâneo à Revolução Industrial e à Revolução Francesa. Depois o livro contemporâneo. Então, se pensamos a história do livro do ponto de vista cronológico, é assim que geralmente os livros sobre livro, eles operam, não é? A estrutura desse é diferente. Essa história não vai ser contada em função da cronologia da história do livro, mas ela vai ser organizada a partir de questões, a partir daquilo que o autor chama de uma história-problema. E a questão preliminar, que é totalmente nova nos livros sobre a história do livro, não é sobre o livro, mas é sobre a matéria-prima, o insumo que faz o livro. E é assim que ele diz: questão preliminar, o aparecimento do papel na Europa. E o que ele dirá na introdução a esse capítulo? Que sem explicar a história do papel, não é possível explicar o aparecimento do livro impresso. Por quê? Porque as prensas tipográficas, elas são verdadeiras devoradoras de papel. E a prensa tipográfica desenvolvida por Gutenberg, ela não gostava ou ela não se adaptou ao pergaminho, que era mais rígido, que tinha outras características que dificultavam a ancoragem da tinta, além do principal fator, o pergaminho era extremamente caro. Então, como pensar numa produção do livro em escala com uma matéria-prima que até então havia sido utilizada para a produção de unidades? Porque o pergaminho era de difícil acesso, difícil produção, ele estava numa escala extremamente artesanal e era caríssimo, né? Principalmente os pergaminhos mais finos, chamados velino. O que os autores percebem dentro da perspectiva de uma economia do livro? Que era preciso primeiro contar a história da matéria-prima, do insumo, compreender como se deu o desenvolvimento dos moinhos de papel na Europa a partir do século XIII, considerando que se tratava de uma tecnologia importada do Oriente, ou seja, ela vem da China, na nossa antiguidade, passa pelo Islã, atinge a Europa na tomada do Islã, da Península Ibérica. Esses moinhos serão implantados na Península Itálica e a partir da Península Itálica é que ele se desenvolve, não é, no Ocidente Europeu. Sem a compreensão da importância dessa primeira indústria papeleira, não teríamos como pensar numa produção em larga escala. Então, esse capítulo ele é essencial e ele é único, não é, numa história do livro. Questão preliminar, o aparecimento do papel na Europa. E aí vem o que eles chamam de as dificuldades técnicas e sua solução. Aí sim, tratar de toda a cadeia produtiva do livro e tentar compreender na mente de um Gutenberg como ele chegou, ou como ele partiu de um livro manuscrito, ou seja, que era de uma técnica que era a própria extensão da mão de um escriba, para uma máquina de imprimir livros. Qual teria sido o papel, por exemplo, da xilogravura nesse processo? Como ele desenvolveu as prensas na época, porque ele desenvolve uma prensa que é única, não é? Quais teriam sido as suas inspirações? E a partir daí sim a apresentação do livro. Será que o livro impresso, logo na sua primeira fase de aparecimento, como nós chamamos, será que os incunábulos, são esses livros, os primeiros livros impressos, eles são muito diferentes dos livros manuscritos? Quais são os elementos que nós podemos inserir, não é? Ou quais são os elementos que nós podemos observar nesses livros impressos
que os distingue de maneira automática daqueles manuscritos. E isso tem uma consequência enorme, porque pensar nos múltiplos mecanismos de apresentação do livro, por exemplo, título, nome do autor, tábua de matérias, ou que nós chamamos hoje sumário, fólio, ou seja, o número das folhas e depois números de páginas, uso de cabeço, ou seja, inserir no cabeço do livro, no alto da página, o nome do autor ou o nome do capítulo. Todos esses sistemas que nós sobre os quais nós nos debruçamos sempre, não é? Estamos acostumados a utilizar para nos encontrar dentro de um livro. Como é que eles aparecem? Eles já existiam no manuscrito ou eles são uma inovação também do livro impresso? E se eles são uma inovação, como tratá-los não só do ponto de vista material, mas também da história da leitura? Porque, na verdade, todos esses sistemas de referência, eles são criados, supõe-se, para auxiliar o leitor. Então, eles dão um passo a mais também, que é imaginar não só a produção, mas a recepção.